Maranata, meus irmãos, tudo bem? Falem aqui comigo. Vamos meditar sobre o Reino de Deus? Bom, neste vídeo eu vou dar continuidade a essa série de vídeos que eu tenho feito sobre o Dia do Senhor. E hoje a gente vai dar um passeio em Amós capítulo 5. O Dia do Senhor, só para recapitular, é uma expressão que aparece em várias profecias bíblicas e aparece também em Apocalipse capítulo 1, que esse termo ele está associado à volta de Cristo, ao retorno de Cristo, ao retorno de Yeshua. Então vamos ver onde esse termo aparece em outros textos e como ele se desenvolve, né? Hoje nós vamos em Amós capítulo 5. Perícope primeiro, né? Como a gente tem feito em outros vídeos. Do versículo 1 ao versículo 17, o Espírito Santo lança um lamento profético, porque esse lamento é um prenúncio de algo que ainda vai acontecer. Ele fala sobre a destruição que o povo vai sofrer, o motivo pelo qual essa destruição virá e um chamado a buscar a Deus, né? Um chamado à conversão, a mudar a maneira que o povo vivia. Dos versículos 18 ao versículo 27, o Espírito Santo fala sobre acontecimentos relacionados ao dia do Senhor. Aí já vai tratar especificamente de acontecimentos do dia do Senhor, ou seja, da volta de Cristo. Vamos lá. Amós capítulo 5, versículo 3, que diz assim: Assim diz o Senhor, o soberano Senhor: a cidade que mandar 1.000 para o exército ficará com 100, e a que mandar 100 ficará 10. Bom, você vê, né? Manda 1.000, volta 100, então só vai voltar 10%. Mesma coisa, manda 100, volta 10, só volta 10%. Você percebe que o anúncio é de uma destruição em massa, uma morte, uma mortandade em massa. Então vai acontecer uma diminuição assustadora do povo capaz para a guerra, né? Versículo 6 diz assim: Busquem ao Senhor e terão vida. Do contrário, ele irromperá como um fogo entre os descendentes de José e a devastará, e não haverá ninguém em Betel para apagá-lo. Bom, perceba que ele está falando aqui, né? Busquem ao Senhor. Do contrário, ele virá como fogo. Então, ele romperá como fogo. Então, não é aquela coisa de olhar como o diabo, ou de olhar como Satanás, algo vindo do inferno. Não é único exclusivamente isso. Não. Aqui tem a ação de Deus, embora a gente possa olhar isso, né, como os inimigos do povo de Deus, como, né, povos que são contrários a Deus e são contrários ao povo de Deus, tudo certo. Mas eles são agentes, querendo ou não, da ação do juízo de Deus sobre o povo. E ele fala: busquem a Deus e terão vida. Ou seja, houve um desvio anterior e o povo estava caminhando fora da vida em Cristo. Vamos ler do verso 11 ao 13. Diz assim: vocês pisam no pobre e o forçam a dar-lhe o trigo. Por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra, nelas não morarão. Embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão do seu vinho, pois sei quantas são as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem o justo, recebem suborno e impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais. Por isso, o prudente se cala em tais situações, pois é tempo de desgraças. Percebe, o povo sofrerá o juízo, mas o que está acontecendo? É importante que a gente entenda, tem acontecido muita politização na leitura bíblica, na interpretação bíblica. Direita e esquerda veio muito tempo depois, isso veio na Revolução Francesa. A gente está falando de Bíblia, muito tempo antes. E Amós é antes de Cristo. Então, ele fala da perversão do direito do pobre. Há uma opressão de quem tem mais sobre quem tem menos. E isso despertou o juízo de Deus. Houve também a perversão da justiça nos tribunais. Então, você percebe o quanto que isso atrai o juízo de Deus.
a perversão do direito daqueles que têm menos e a perversão da justiça nos tribunais. O lugar onde deveria ser estabelecida a justiça de Deus não estava acontecendo. E o pior, aqueles que tinham a percepção disso se calaram devido à situação. Você vê o quanto que esse tipo de coisa, o silêncio daqueles que sabem que deveria acontecer e não está acontecendo, a opressão sobre aquele que tem menos e também a manipulação da justiça, dos tribunais, o quanto que esse tipo de coisa atrai a justiça de Deus. Versículo 15 diz assim: odeiem o mal, amem o bem, estabeleçam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha misericórdia do remanescente de José. O povo precisava, né, rever seu padrão. Por quê? Esse padrão de perversão, ele era uma transgressão à aliança que o povo deveria preservar. Afinal, eles são um povo da aliança. E o Senhor chama, amem, odeiem o mal. E perceba bem, eles estavam praticando o mal. Amem o bem. Ou seja, o que eles estavam amando, o que eles estavam praticando, estava fora daquilo que Deus estabeleceu como padrão. E Deus chama a uma conversão de mente, a uma mudança de percepção, a uma mudança de comportamento, mas não no sentido de adestramento. Igual a gente faz, por exemplo, com animais de estimação, a gente adestra o comportamento deles. Não, é uma mudança de consciência. O povo foi chamado a perceber, a refletir pelo Espírito Santo o que era bem de verdade, ou seja, aquilo que estava dentro do padrão em Cristo, o que estava fora do padrão em Cristo. Porque, ao que parece, o povo misturou tudo. E aquilo que era maldade aos olhos de Deus passou a ser bom, e aquilo que era bom aos olhos de Deus passou a ser ignorado ou até mesmo rechaçado. Versículo 18 diz assim: Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor, o que pensam vocês do dia do Senhor? Será dia de trevas e não de luz. O povo aguardava o dia do Senhor. Essa promessa veio muito tempo antes. Se você for ver os vídeos anteriores, a gente falou de várias profecias que vieram antes de Amós, falando sobre o dia do Senhor. Ou seja, do o rei vindo estabelecendo o reino de Deus na terra. Mas existem implicações a respeito do reino de Deus. E o pior, o reino de Deus vindo, ou seja, o dia do Senhor vindo, Cristo vai estabelecer juízo sobre os povos, mas também vai estabelecer juízo sobre quem vive fora da aliança em Cristo. Então, Cristo vai vir como juiz sobre todos aqueles que estão fora da aliança em Cristo. Aqueles que deveriam viver a aliança estavam vivendo fora da aliança e ansiando pelo dia do Senhor. Perceba o quanto que isso é um contrassenso. As pessoas estavam ansiando por Cristo vir estabelecer o reino, e este reino estabelecerá justiça e juízo sobre aqueles que praticam a injustiça, e esse mesmo povo praticava a injustiça. É muito esquisito, não? Versículo 22, depois a gente vai ler o 25 e 26. Diz assim: Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Não, vocês carregaram o seu rei Sicute e Quium, imagens dos deuses ancestrais que vocês fizeram para si mesmos. O culto, a prática do culto, e é importante que a gente entenda, né? Deus não está falando contra a liturgia, contra a oferta, não é isso. O que Deus está chamando o povo a refletir? Vocês estão dentro de uma liturgia, estão praticando a lei com o coração distante, desviado, idólatra. Então o povo conseguiu misturar a liturgia bíblica com a idolatria.
Irmãos, a gente precisa perceber isso com bastante clareza, o que o Espírito Santo deu para Amós aqui, porque isso, para nós que estamos dentro da aliança em Cristo, isso é extremamente é algo que a gente precisa olhar com bastante cuidado. O povo misturou idolatria com a liturgia que o próprio Deus deu. É necessário que a gente entenda se por algum acaso a gente está pervertendo o culto e trazendo para dentro do culto, para dentro da liturgia, que deveria ser sentada em Cristo, outras coisas. Se por algum acaso a gente, dentro dos nossos cultos, estamos visando, estamos estabelecendo a nossa visão na busca por conhecimento de Cristo, ou se por algum acaso a gente está trazendo os ídolos do coração e imergindo dentro da realidade do culto, misturando tudo. Não, se a gente faz a liturgia certa, não significa muita coisa, porque uma liturgia certa com o coração idólatra é tão passivo de juízo como qualquer outro pecado, como os pecados anteriores que o próprio Espírito Santo deu para Amós dizer. A gente precisa observar isso com bastante cuidado. Vamos orar? Senhor Deus, nos ajude. Nos ajude a perceber se, por algum acaso, a gente está pervertendo o que é bem e o que é mal. Se, por algum acaso, a gente, mesmo dentro das nossas liturgias, estamos misturando coisas, estamos fazendo sincretismo religioso, estamos dizendo que o culto é para o Senhor, que nosso culto está buscando conhecimento de Cristo, estamos misturando os ídolos do nosso coração. Nos ajude a perceber, que o Espírito Santo nos ajude, abra os nossos olhos para que a gente entenda. Que o Espírito Santo também nos abra os olhos para perceber se por algum acaso a gente está andando fora da justiça de Cristo, se a gente está, por algum motivo, pervertendo a justiça e o juízo, e se por algum acaso a gente está deixando de lado quem o Senhor mandou olhar. Se por algum acaso a gente ignora os direitos daqueles que precisam da nossa ajuda, que precisam do fluxo de bênção através de nós, do Senhor, passando por nós para chegar até eles. Senhor, que o Espírito Santo abra os nossos olhos para ver se por algum acaso o nosso coração está se inclinando para um outro lugar, fora da aliança. Porque o dia do Senhor vem, mas vem trazendo juízo sobre aqueles que estão fora, sobre aqueles que negam e sobre aqueles que pervertem a aliança em Cristo. Nos ajude, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Amém.